Olá, olá! Vamos fazer um comentário aqui de uma questão do TJ do Acre, aliás, TJ de Rondônia, 2012. Primeiro nós temos que ler a historinha, veja bem. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Maurílio pelo crime de tentativa de homicídio contra Alina. Considerando essa situação hipotética, bem como as disposições do Código de Processo Penal, assinale a opção correta. Aí tem 5 alternativas, mas nós só vamos estudar 3 alternativas porque são as únicas que interessam para o assunto aqui de ação penal e de processo de inquérito policial. Beleza? Tá. Então vamos para a questão, para a letra A da questão. Veja bem. Alina poderá habilitar-se como assistente de acusação a fim de atuar como auxiliar de delegado na fase de inquérito policial. Perceba bem, pode habilitar-se como assistente de acusação para auxiliar o delegado no inquérito. Pode habilitar-se como assistente de acusação como apoio do Ministério Público na ação penal. E pode habilitar-se como assistente de acusação como fiscal da execução penal após o trânsito em julgado da condenação. A questão está errada. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro, a vítima pode, a Alina é vítima? É vítima porque sofreu o crime de tentativa de homicídio. A vítima pode se habilitar no processo como assistente de acusação? Pode. Porque o artigo 268 do Código de Processo Penal permite que ela se habilite como assistente de acusação e auxilie, contribua com o trabalho do Ministério Público. Simples assim, durante a ação penal. Beleza. A questão, essa parte aqui tá certa, como apoio do Ministério Público durante a ação penal, essa parte aqui tá certa. Beleza. No entanto, se você ler o artigo 20 do CPP, você verificará que o delegado, durante o inquérito, deve preservar o sigilo do inquérito. Tá? Ou seja, ninguém pode ter acesso ao inquérito. Ninguém pode ter acesso ao inquérito. A vítima não tem acesso ao inquérito. Como é que a vítima vai ser auxiliar do delegado se a vítima não tem acesso ao inquérito? Se o artigo 20 fala que o delegado deve deve preservar o sigilo do inquérito. Tá? Então, por isso, de acordo com o artigo 20, não existe negócio de assistente de delegado. Não. A vítima não pode ser o assistente do delegado. A vítima só pode ser o assistente do Ministério Público durante a ação penal. No inquérito não tem assistente de delegado, não. Simples assim. Basta você compreender o artigo 20 do CPP combinado com o artigo 268 do CPP. Beleza? Ok. Tranquilo. Eu também disse a vocês, em vários comentários anteriores, que o inquérito é um procedimento, não é processo. Por isso, não tem contraditório nem para defesa. Eu disse também que o inquérito é um procedimento informativo, inquisitorial e administrativo. Né? Quando eu afirmo, revisando aqui, quando eu afirmo que o inquérito é um procedimento administrativo inquisitorial, significa que o delegado, doutores, ele tem o papel de investigar os fatos para descobrir provas da materialidade do crime e provas da autoria do crime, simples assim. Então é o seguinte, o delegado ele praticará atos de investigação que pode contribuir tanto para a acusação no futuro, quanto para a defesa no futuro. O delegado ele não é um acusador, ele não acusa. O delegado não é um defensor, ele não defende. O delegado simplesmente investiga os fatos. Beleza? O papel dele é investigar e não acusar. Quem tem que acusar é o Ministério Público. Beleza? Quem tem que defender é a defesa. Então perceba que, por isso que o inquérito é inquisitorial, o inquérito é um procedimento inquisitivo, porque o delegado ele pratica atos que pode contribuir tanto para a acusação quanto para a defesa.
E no final dos trabalhos do delegado, o delegado vai dizer, ó, opino pela condenação, opino pela inocência. Simples assim. Beleza. Então, o delegado pode opinar para os dois lados. Por isso que é inquisitivo, porque aquilo que é inquisitivo é quando o Estado exerce tanto o papel de praticar atos para a acusação, quanto o papel de praticar atos para a defesa. E o delegado pratica atos para os dois lados. Simples assim. E no final o delegado vai opinar se é culpado ou inocente. E você já sabia disso, eu já tinha explicado isso. Tá? Então, assim, a alternativa A está incorreta, primeiro porque o artigo 20 proíbe o acesso dos autos do inquérito à vítima. Simples, porque o inquérito é sigiloso. Com a exceção aí do investigado e do defensor do investigado, que terão acesso ao que já estiver documentado no inquérito. Isso está na súmula vinculante 14 do STF. Beleza, daí tudo bem. A alternativa A está errada também, porque o artigo 269 diz que em qualquer fase da ação penal, a vítima pode figurar como assistente de acusação do MP. Mas o 268 não fala em fases de inquérito, não, fala em fase da ação penal. Inquérito é um procedimento pré-processual. Ação penal é processual, é um processo. No inquérito não existe negócio de assistente de acusação, não. Beleza? Basta você ler o artigo 268 do CPP. Então, estas são as alegações e as fundamentações para afirmar que a letra A está incorreta. Espero ter contribuído aí com a letra A. Vamos agora à letra B. Tá. Na letra A, eu coloquei aqui os artigos, ó. Artigo 268 do CPP e artigo 20 do CPP. Está aqui expresso aqui para você poder ler e revisar, porque o artigo 268 você já sabe. O artigo 20 você já sabe também, você vai ler e vai revisar. Beleza? Ok. Agora vamos para a letra B. Veja bem. O titular da referida ação penal é o Ministério Público, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Contudo, se o Ministério Público não tivesse oferecido denúncia no prazo legal, a Lina, que é a vítima, poderia promover a ação penal privada subsidiária da pública, por meio da propulsora da queixa, no prazo de 6 meses. Veja bem. Primeiro, vamos à parte inicial da alternativa B. Ó. A alternativa B está correta, tá? Ela está totalmente correta. É o gabarito da questão. Ó, o titular da referida ação penal é o Ministério Público. Por quê? Porque se trata de crime de ação penal pública incondicionada. Aí eu te pergunto, o crime de homicídio tentado é crime de ação penal pública incondicionada? Sim, é. Por quê? Porque o artigo 100 do Código Penal diz que, em regra, os crimes, as infrações penais, são infrações penais de ação penal pública incondicionada. Salvo se a lei disser o contrário. Então, ou seja, em regra, é ação penal pública incondicionada. Exceto nos casos em que a própria lei disser que será crime de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal pública privada. Aliás, ação penal privada, por queixa. Tá? Então, a regra é ação penal pública incondicionada. Beleza, daí tudo bem. Aí, quando você lê o artigo 121 do Código Penal, lá está previsto o crime de homicídio. Matar alguém é crime. Beleza? Seja consumado, seja tentado, né? Ou seja, a pessoa morreu, consumado. A pessoa não morreu, é tentado. Beleza? A vítima, né? Qualquer um desses casos, a lei não fala nada se é crime de ação penal privada, se é crime de ação penal pública condicionada, ou se é crime de ação penal pública incondicionada. Como a lei não falou nada, vai ser crime de ação penal pública incondicionada, por força do artigo 100 do CP. Beleza? Até aí tudo bem. Então, de acordo com o artigo 100 do CP e com o artigo 121 do CP, tá certo essa primeira parte aqui. Realmente, o crime de homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Simples assim. Tá? Porque quando a lei quer que um crime não seja de ação penal pública incondicionada, ela tem que afirmar isso expressamente. É o caso, por exemplo, do crime de perigo de contágio venéreo previsto no artigo 130 do CP. Lá no artigo 130 do CP, se você for ler esse artigo, você verificará que
A lei está dizendo que esse crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Simples assim. Beleza. Ok. Aí vem a outra parte da questão. Ó. Contudo, se o Ministério Público não tivesse oferecido denúncia no prazo legal, a Lina poderia mover a ação penal privada subsidiária da pública, por meio da propulsão da queixa no prazo de 6 meses. Essa outra parte da questão também está correta, por quê? Porque nos crimes de ação penal pública, se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal, aí ficará configurada a inércia do Ministério Público. E em sendo configurada a inércia do Ministério Público, surge o direito de a vítima promover a ação penal privada subsidiária. Tá? Então, assim, o que é a inércia do Ministério Público? É o não fazer do Ministério Público. O Ministério Público tinha que fazer alguma coisa, pedir o arquivamento, pedir devolução do inquérito, pedir o recebimento da denúncia. O Ministério Público não fez nada, se lixou para isso. Né? Isso você já sabe, inclusive. Então, assim, o artigo 29 do CPP diz que se o Ministério Público ficar inerte, não fizer nada, caberá a ação penal privada subsidiária cuja petição inicial será a queixa, crime, né? Beleza, até aí tudo bem. E o artigo 46 do Código de Processo Penal diz que essa inércia ficará configurada se o Ministério Público ficar inerte por 5 dias no caso de réu preso ou por 15 dias no caso de réu solto. Beleza, isso aí você já sabia também. Ok, até aí tudo bem. Agora, esse finalzinho aqui, ó. No prazo de 6 meses. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque o artigo 38 do CPP diz expressamente que a vítima tem o prazo de 6 meses para ingressar com a ação penal privada subsidiária. Após esse prazo, ficará configurada a decadência. E aí ele não pode mais ingressar com a ação penal privada. Simples assim. Beleza. Deu para entender? Espero que você tenha compreendido. Então, a alternativa B está totalmente correta. E mais, quando fala aqui, ó, o titular da referida ação penal, ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público, isso está certo porque o artigo 129.1 da Constituição Federal diz que a ação penal pública é privativa, é exclusiva do Ministério Público. Beleza? Veja bem aqui, ó. Ó, o 129.1, ó. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Beleza, que você já sabia, né? Tem muito o que se falar. Então tá certo aqui esse início. Né? Beleza. Aí vem, ó. Artigo 24 do CPP. Nos crimes de ação pública, ação penal pública, a ação penal será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Beleza. Se for crime de ação penal pública, é privativa do ofendido, privativa do Ministério Público. Tá correto essa primeira parte aqui. Aí vem o artigo 100. Ó. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Está correto também. Fundamenta a primeira parte da questão, essa parte aqui. Aí essa segunda parte aqui, ó. Ação penal privada subsidiária. Está correta também. Está correto também essa parte aí, porque o artigo 29 diz expressamente que está correto. Ó. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se a ação pública não for intentada no prazo legal pelo Ministério Público, né? Essa parte aqui que está fundamental. Então, o que é prazo legal? 5 dias ou 15 dias, se o réu estiver preso ou solto, né? Vou até colocar aqui o artigo 46 que fundamenta isso, ó. Artigo 46. O artigo 46, doutores, vocês já leram esse artigo. Só vou colocar aqui para vocês poderem revisar a própria videoaula aqui, tá? No próprio comentário em vídeo, ó. Ó o artigo 46 aqui, ó. O prazo para oferecimento da denúncia estando o réu preso será de 5 dias. Né? E de 15 dias se o réu estiver solto. Beleza. Perfeito. Então, se passar esse prazo, esse aqui é o prazo legal. Se passar esse prazo, caberá a ação penal privada subsidiária.
Simples assim. Você já sabia disso, né? Artigo 46 do CPP. Beleza. Até aqui tudo bem. Então, espero que você tenha entendido o motivo pelo qual a alternativa B está correta. Espero que você tenha realmente entendido, tá? Vou deixar aqui os artigos para vocês. 46 do CPP. Beleza. Alternativa A também deixei os artigos aqui para vocês. Alternativa B deixei aqui os artigos para vocês. E agora vamos para a última alternativa, a terceira alternativa, que interessa pra gente, que é a alternativa D. Olha só. Se o juiz rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o inquérito policial deverá ser remetido ao Procurador-Geral para oferecimento da denúncia substitutiva. Errado. Por quê? Porque o artigo 28 diz exatamente o contrário. Tá? Veja bem o artigo 28 do CPP. A gente já estudou o artigo 28 do CPP, a gente aprendeu que quando o promotor recebe o inquérito, o promotor ele tem 3 opções. Ou ele pede ao juiz para que o juiz devolva o inquérito para o delegado realizar novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da ação penal. Ou, opção 2, o Ministério Público pede ao juiz para que o juiz receba a denúncia, tá? Se houver aí prova da materialidade, se houver prova da autoria do crime. Ou 3, o Ministério Público pede ao juiz para que o juiz arquive, ordene, determine o arquivamento do inquérito quando não houver prova da materialidade nem prova da autoria. Simples assim. Beleza. Aí vamos supor que o Ministério Público peça o arquivamento do inquérito, porque não há prova de autoria, não há prova de materialidade. Beleza. O juiz, ele pode determinar o arquivamento. O juiz tem 3 opções. Aliás, o juiz tem 2 opções. O juiz vai arquivar o inquérito ou não vai arquivar o inquérito. Vai aceitar o pedido de arquivamento ou não vai aceitar o pedido de arquivamento do inquérito. Se o juiz não aceitar o pedido de arquivamento do inquérito, o juiz tem 3 opções. Primeiro, se o juiz não aceitar o arquivamento do inquérito, o juiz vai indeferir o pedido de arquivamento do Ministério Público e vai fazer o quê? Vai enviar o inquérito, o pedido de arquivamento do inquérito para o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, que é o chefe, inclusive, do promotor que pediu o arquivamento. Beleza. Perceba só. O chefe do Ministério Público vai receber lá o inquérito enviado pelo juiz. E aí o Procurador-Geral de Justiça verificará perdão, que o... Deixa eu beber um pouco de água aqui. Tá. O chefe do Ministério Público, ele verificará que o promotor, que está no início da carreira do Ministério Público, né? Tipo assim, temos o promotor, temos o chefe do promotor, o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral. O Procurador-Geral verificará que o promotor pediu para arquivar o inquérito. O Procurador-Geral terá 3 opções. Ou concorda com o pedido de arquivamento e pede para o juiz arquivar, insiste para o juiz arquivar o inquérito. Ou o Procurador-Geral, né, o chefe, pede para outro promotor oferecer a denúncia. Ou o Procurador-Geral pede, o próprio Procurador-Geral, ele mesmo, oferece a denúncia. 3 opções para o Procurador-Geral: pedir o arquivamento insistindo no pedido do promotor, ou pedir para outro promotor oferecer denúncia, ou o próprio Procurador-Geral oferecer denúncia. 3 opções. Se o Procurador-Geral insistir no arquivamento, no pedido de arquivamento, ele vai devolver o inquérito para o juiz, insistir no arquivamento do inquérito. E o juiz será obrigado
o juiz será obrigado a arquivar o inquérito. Simples assim. Perceba o poder que o Ministério Público tem. Olha aqui, essa parte final aqui do artigo. Ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Beleza, é exatamente o que diz o artigo 28. Que eu acabei de explicar. Se você quiser ler de novo o artigo 28, pode ler, mas você já leu, você já sabe. Eu já expliquei ele em outros comentários. Estou aqui só revisando o artigo 28. Beleza. Aí é o que a questão está dizendo. Se o juiz rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o inquérito policial deverá ser remetido ao Procurador-Geral para o oferecimento da denúncia substitutiva. Errado. Está errado. Porque o juiz vai enviar o inquérito para o Procurador-Geral quando o promotor pedir o arquivamento do inquérito e o juiz negar o arquivamento. Tá? O juiz não vai enviar o inquérito para o Procurador-Geral quando o Ministério Público pede para o juiz receber a denúncia e o juiz não recebe. Não vai. Não é isso que acontece. Então, o examinador aqui da CESP tentou confundir a pessoa. Tentou confundir aquela pessoa que tem o conhecimento do artigo 28. O artigo 28 está falando sobre o arquivamento do inquérito e o indeferimento do arquivamento do inquérito. E a questão está embaralhando tudo. Está pegando ali uma parte do artigo 28 e confundindo o candidato com a rejeição da denúncia. Beleza. Espero que você tenha entendido essa parte. Tá? Ó, veja bem. Se você ler o artigo 581, inciso 1 do CPP, vou colocar aqui para você. Ó, veja bem. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que não receber denúncia ou queixa. Perceba só, imagine, olha bem, vejamos o item da alternativa D com amplitude. A gente já estudou o artigo 28, vamos estudar o artigo 581. Ó, se o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz rejeita a denúncia, ou seja, o Ministério Público pediu para o juiz receber, o juiz não recebeu, o juiz rejeitou a denúncia. Aí o que o juiz faz? O juiz tem que enviar o inquérito lá para o chefe do promotor, lá para o chefe do Ministério Público? Não tem. Tá. Nesse caso, o juiz vai indeferir, vai rejeitar o recebimento, não vai receber a denúncia, e o Ministério Público que se vira para entrar com recurso contra essa decisão. No caso, cabe recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se o Ministério Público não aceitar que o juiz indeferiu a denúncia, o Ministério Público que recorra, doutores. O juiz não tem que enviar inquérito para chefe de Ministério Público, não. Tá? Então, perceba que uma coisa é quando o juiz rejeita a denúncia. Outra coisa é quando o juiz rejeita o pedido de arquivamento do inquérito. Então, veja bem, se o promotor pede para arquivar o inquérito e o juiz rejeita o arquivamento do inquérito, o juiz é obrigado a enviar o inquérito para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, e aí o chefe do Ministério Público terá três opções: ou insiste no pedido de arquivamento, ou pede para o promotor oferecer denúncia, ou o próprio Procurador-Geral oferece denúncia. Simples assim. Isso é o caso do artigo 28, indeferimento do pedido de arquivamento do inquérito. Agora, diferente é o caso do artigo 581 do CPP, que é quando o juiz rejeita a propositura da denúncia. Ou seja, o juiz não aceita, o juiz não recebe a denúncia. Não tem nada a ver com o pedido de arquivamento de inquérito. Quando o juiz não recebe a denúncia, o juiz não é obrigado a enviar.
inquérito para chefe do Ministério Público, não. Simplesmente o juiz interfere e espera o prazo para o Ministério Público recorrer, simples assim. Beleza, ok, deu para entender. Então assim, espero que você tenha entendido. A letra D está contrariando tanto o artigo 28 quanto o artigo 581 do CPP. Tá bom? Então assim, fico por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais um comentário sobre questões de processo penal da CESP. Até logo, daqui a pouco estamos de volta.